Olá, investidores e seguidores aqui da estratégia do investidor imobiliário. Bom, hoje a gente tem um tema super polêmico para comentar, né? Mas, claro, meu comprometimento é sempre com você. A gente precisa tocar nos pontos mais sensíveis possíveis, já que isso pode ter uma implicação aí no seu retorno financeiro através do investimento imobiliário em bolsa, né? Ou aqui na Bolsa Brasileira, como a gente conhece, os fundos imobiliários. Bom, basicamente qual que é a polêmica, né? Se você não viu ou não leu nada sobre o assunto, eu quero trazer aqui para você uma contextualização. Em seguida, eu vou falar aqui um pouco sobre potenciais repercussões dessa polêmica, tá? E falar um pouco sobre a minha opinião, tá? Efetivo, o que que você deve fazer nesse momento? Os fundos imobiliários vão deixar de existir? Enfim, eu quero acalmar vocês, eu quero trazer aqui um pouco de perspectiva do que a gente já tem na mão de fato de informação, tá? E o que pode ser muito ruído nesse primeiro momento, tá? Mas do que eu estou falando, né? Putz, já falei aqui de polêmica, repercussão, os fundos vão deixar de existir, o que está acontecendo, né? Bom, basicamente, para quem investe aí no Maxi Renda Fixa, MXRF11, que não é uma das minhas recomendações, no último dia 25, tá? Agora de janeiro de 2022, saiu aí ao longo da demonstração financeira, tá, que o fundo imobiliário divulga aí mensalmente uma análise, um parecer ali, perdão, da administração do fundo, de que foi impedida de distribuir, ou pelo menos foi desenquadrado aí pela CVM, que é o Conselho, que é a Comissão de Valores Imobiliários do Brasil, tá? Então quem regulamenta o mercado financeiro brasileiro de valores mobiliários, impediu distribuições futuras do Maxi Renda Fixa em função, tá, dele estar distribuindo dividendos ou rendimentos mensais, tendo prejuízo contábil acumulado no balanço, né? Ficou claro, a polêmica até se estendeu um pouco mais, tá? Porque essa informação, até voltar aqui na tela para você me enxergar, isso já era sabido pela administração, né, do fundo já desde novembro, dezembro do ano passado, tá? Mas isso não foi comunicado porque o fundo não estava desenquadrado. Tinha ali no seu balanço lucro contábil, então ele podia distribuir rendimentos, tá? Então eu estou falando aqui de forma bastante grosseira, ao longo daqui da minha fala eu vou explicando um pouco melhor, tá? Mas basicamente deixa eu ler para você aqui o que saiu no documento aqui do Maxi Renda Fixa, né? E ele circulou para a gente o que saiu de normativa aí, de resposta, perdão, a uma tentativa de interpelação, tá, pela gestora em relação a esse ponto. Bom, a polêmica é essa, né? Foi um recurso interposto aí pelo BTG, tá? Que faz a administração do Maxi Renda Fixa. E a discussão é se ele poderia distribuir rendimentos, como está marcado aqui para você em amarelo, aos cotistas, tá? Desse fundo imobiliário. Uma metodologia, levando em consideração essa metodologia do ofício aqui 6 de 2021, da CVM e da SSE, tá? E a discussão é justamente a que eu estava comentando há pouco. Hoje, basicamente, tá, qual que é o entendimento, tá, da CVM? Se um fundo imobiliário ele possui prejuízo acumulado, tá, no seu balanço, como que você vai distribuir, né, para o seu cotista algo se você tem prejuízo a acumular no seu balanço? Primeiro você precisa zerar esse seu prejuízo, tá? Para assim você conseguir fazer essa distribuição. Mas tem uma distinção muito grande entre o que a gente conhece por lucro contábil e lucro caixa, né? Lucro contábil você leva em consideração vários aspectos, né, do investimento imobiliário. Por exemplo, os laudos de avaliação, né? Você faz um laudo de avaliação de um imóvel, né, que você possui no portfólio. E, por exemplo, no momento em que a gente vive atualmente de recessão, você pode ter uma queda do valor patrimonial desse ativo. Então, você pode ter que realizar ali um prejuízo que é meramente contábil, não tem o menor efeito em caixa, tá? Mas, nesse caso, o fundo ficaria impedido de fazer uma distribuição aos seus cotistas. Só que você recebeu o seu aluguel, você tem um caixa na mão, o que você faz com esse caixa? Essa aqui é a discussão, né? E é justamente essa a grande polêmica, porque até mesmo essa decisão, tá, da CVM, ela não foi unânime, e é isso que eu quero mostrar aqui para você, tá? 2 votos, eu vou poupar claramente aqui o nome dos diretores da CVM que colocaram aqui esses comentários. O primeiro que foi a favor aí de impedir que o fundo distribua, tá, acima
distribua rendimentos em caso de prejuízo, ele comenta aqui que qualquer valor distribuído acima do valor apurado pelo lucro contábil acumulado deve ser apresentado como amortização de cota. Vamos entender o que isso significa. Bom, lembra que eu falei aqui? Putz, o entendimento da CVM é que se você tem um prejuízo contábil, você não pode fazer uma distribuição. Se você tem um prejuízo, você primeiro precisa abater esse prejuízo para conseguir fazer essa distribuição. Tá, então como que eu distribuo para o meu cotista um caixa que eventualmente eu receba, por exemplo, de aluguéis, né, mensais? Você teria que fazer isso através de amortização. Então, você quando investiu no fundo imobiliário, imagina que você tenha investido 10 mil reais. Né? Se o fundo poderia distribuir para você R$1.000 e ele distribuir isso na forma de amortização, é como se parte daquele seu principal investido fosse devolvido para você. Eventualmente, né, isso poderia até incorrer em pagamento de imposto de renda, né, e em outros problemas. Né? Você teria que fazer ajustes aí na sua declaração de imposto de renda, o seu preço médio de compra de um fundo imobiliário mudaria. Né? Então, é uma discussão que, você já viu, já começou aqui bastante polêmica, né? E com certeza aqui a administração do BTG já notificou que vai contestar essa decisão. Né? Isso pode ter um reflexo muito grande sobre toda a cadeia de fundos imobiliários, que é justamente o que o outro diretor da CVM ponderou, está na discussão dessa votação. Né? Ele coloca ali que todas as distribuições, tá, que são realizadas por um fundo observam a lei de 1993, tá, de quando os fundos imobiliários foram criados, que impõe a obrigatoriedade de distribuição de 95% do lucro semestral, tá, que um fundo imobiliário ofere, seguindo o regime, olha aqui, regime de caixa, tá? Ele deve ser distribuído aos cotistas, tá? E aí ele complementa, né, a discussão aqui, são páginas e páginas, tá? Eu só fiz um recorte aqui para vocês conseguirem entender. E ele coloca aqui, devem ser evitadas assimetrias regulatórias entre fundos de investimento imobiliário, externalidades negativas e implicações sistêmicas que possam comprometer o desenvolvimento da indústria. Então, antes de continuar, vamos entender, acho que foi muito ponderada essa fala desse diretor, porque tem implicações muito grandes. Né? Acho que foi uma decisão muito micro nesse sentido e trouxe um medo do mercado, porque se essa foi uma decisão imposta ao MXRF11, poderia ser a mesma interpretação ou jurisprudência para os outros fundos imobiliários. Isso poderia tornar inviável, né, o investimento em fundos imobiliários. Por quê? Se você tem prejuízo no seu balanço, você não consegue distribuir. Você vai fazer o que com esse caixa? Vai colocar no CDI? Né? É contraproducente, é contra a própria existência dos fundos imobiliários. Né? Isso causa outros problemas. Por exemplo, eu vou chegar nessa discussão, mas, por exemplo, os FOFs vivem em tese aí de prejuízos acumulados no balanço. Os FOFs, na minha opinião, nesse cenário, deixariam de existir. Né? Graças a uma análise que eu faço também de outros riscos, tá, que os FOFs incorrem nesse momento, por outras discussões também no âmbito jurídico, tá, eu tenho optado por não investir em FOFs de fundos imobiliários. Eu recomendo que você faça o mesmo. Tá? Mas eu acredito que essa discussão, tá, ela não vai muito longe, acho que a CVM vai trazer novidades em relação a esse tema e fazer pelo menos uma gradação por classes de fundos imobiliários. Né? Como vai ser essa regulamentação para os fundos de CRI, de renda fixa, para os fundos de tijolo tradicional, tá? Para os FOFs, porque senão torna a indústria inviável. Né? Por isso trouxe tanta polêmica e tanta repercussão esse assunto, tá? Dentro da indústria de fundos imobiliários. E além disso, ele ainda complementa aqui esse diretor da CVM na notificação. Né? O procedimento adotado pelo recorrente, né, no caso o BTG, observa ipsiliteris, ou seja, observa plenamente a orientação dos entendimentos divulgados pelas áreas técnicas da CVM, ou seja, não foi cometido nenhum erro. Né? Por quê? Porque o Maxi Renda Fixa possuía lucro, caixa, tá? E poderia, portanto, distribuir aos seus cotistas isso sem nenhum problema, tá? Apesar de ter ali, contabilmente, tá, um prejuízo, o que não faria muito sentido. Então, a gestora seguiu, inclusive, um contraste que existe na lei, né, em duas normativas da CVM. Tá? Então, essa é uma discussão grande. Quando eu falo aqui que os fundos imobiliários ainda carecem, né, de um desenvolvimento, uma institucionalização grande,
eu falo muito sobre isso, né? Mas, primeira coisa, tá? Antes da gente trazer aqui potenciais implicações. Fica tranquilo, tá? Essa discussão não é nova, tá nos fundos imobiliários. Para quem acompanha a indústria, tá? Essa discussão já é bastante antiga, tá? Se você ouviu aqui as discussões de 2014, tá? As primeiras discussões, um fundo se tem um prejuízo contábil, não pode distribuir, e depois veio nova normativa, distribuir o quê? Né? Distribuir rendimento, né? Fazer amortização de cota. Aí depois veio nessa resposta da Maxi Renda Fixa, basicamente a novidade de que você não pode distribuir rendimentos, mas você pode amortizar a cota, que na minha opinião não faz muito sentido, né, e prejudica muito os fundos imobiliários. Faz a gente chegar aqui em alguns questionamentos, né? Como ficariam os FOFs? Né? Os FOFs são os fundos de investimento imobiliário que investem em cotas de outros fundos de investimento imobiliário. Bom, basicamente, como estratégia de gestão de qualquer carteira de ativo financeiro, realizar um prejuízo é positivo do ponto de vista tributário, né? Porque o gestor ele consegue realizar um prejuízo, tem um lucro futuro, ele consegue abater isso isso diminui ali o custo para o investidor final, tá? Então, os FOFs costumam trabalhar com prejuízos contábeis. Nesse caso, ele não poderia distribuir rendimentos, né? Então, os FOFs passariam basicamente a ser fundos fechados e passivos, né? Do ponto de vista de distribuição, né? O gestor é ativo ali na gestão do dia a dia, mas o investidor final ele não conseguiria retirar mensalmente, só teria o seu resultado vendendo suas cotas. Só que você vende, você tem imposto de renda, né? E quando você recebe dividendos, você não tem imposto de renda. Então, na minha opinião, o risco é maior para os FOFs, tá? Nesse sentido. O custo de manter um FII também ele subiria consideravelmente. Por que esse ponto, né? E eu até complemento aqui, vou até voltar novamente, perdão, eu coloco aqui que fundos diversificados com muitos ativos oneram muito a gestão independente. Então, se um fundo imobiliário possui muitos ativos, tá, dentro do seu balanço, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que, por exemplo, em um ciclo virtuoso, tá? Vamos imaginar que o mercado imobiliário passe por anos muito positivos nos próximos anos, ele teria que contratar laudos de avaliação desses imóveis de forma recorrente. Então, ao invés de fazer isso anualmente, teria que fazer 4, 5, sei lá quantas vezes fossem necessárias laudar os imóveis. Isso custa, é muito caro fazer isso. E o que os fundos teriam que fazer? Repassar isso em taxa de administração? Ninguém trabalha de graça, né? Esse que é o ponto, tá? Então, esse também é um ponto muito polêmico. Isso poderia, a gente sabe que contabilmente quase tudo, vamos colocar assim, quase tudo é possível. Então, você teria aí uma onda de laudos avaliando negativamente os imóveis, né? Porque aí você teria, ou positivamente os imóveis para poder distribuir, ou negativamente para o gestor também não ter que distribuir. E depende muito da cabeça de cada gestor, né? Se gosta de distribuir ou não. Mas aí a gente tem que voltar, está na natureza do fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário, ele está aí na mão de quase 70% das pessoas físicas, tá? Então ainda pouco institucionalizado. Investidor, pessoa física, quer renda, né? Com fundos imobiliários, né? Então, você basicamente tiraria o incentivo do investidor um pouco maior, de repente ir para a indústria de fundos imobiliários, ele vai preferir comprar o imóvel diretamente, né? Porque ele não vai ter todos esses problemas. Chegou o seu aluguel, você faz o que você quiser, tá, com esse aluguel, né? E para você o que importa é o seu lucro caixa, efetivamente. Além disso, tem outros pontos, né? Os CRIs, né, dos fundos imobiliários de papel, né, ou de renda fixa, se eles forem marcados no mercado, ou seja, dependendo aí da variação da taxa de juros, todo dia vai mudando ali o preço principal desses CRIs. Então, o gestor ele teria que fazer o quê, né? Como que fica a previsibilidade desse rendimento? O gestor vai ter que, todo último dia do mês, marcar o mercado dos seus títulos e decidir, né, naquele momento, se ele distribuir ou não, né? Se o mercado der uma chacoalhada, muda toda a distribuição, decisão de distribuição, né? Como fica a previsibilidade, né? Que gera valor para o fundo imobiliário, né? Que também já não tem estrutura de dívida no seu balanço. Então, assim, são alguns pontos que eu acho que ficaram de fora, tá? Claro, eu acho que a CVM vai falar a respeito, né? Vai trazer novidades para a gente, por isso que eu acho que investidor, ó, por enquanto, calma, não precisa fazer nada, não precisa vender desesperadamente. Eu já vi alguns fundos imobiliários que têm muitos ativos reagindo negativamente, não faz muito sentido, né? Você reagir dessa maneira, até porque é uma decisão que vai ser contraposta aqui pelo BTG,
não se referia a toda a indústria de fundos imobiliários, e não tem nenhum incentivo, né? Se você olhar na reforma tributária, toda aquela polêmica, vai tributar dividendos ou não, já foi retirado os fundos imobiliários da conta justamente porque o Ministério da Economia entendeu que precisa ser incentivado, né, esse mercado de fundos imobiliários. Então, logo depois, né, trazer uma decisão como essa, eu acho que assim, faltou um pouco de alinhamento, tá, dos órgãos para essa tomada de decisão. É polêmico o que eu estou falando aqui, tá? Mas eu tenho que trazer para você a minha opinião, né? O que eu recomendo para você, eu recomendo para o meu portfólio, para o portfólio de todos os investidores, tá? E por fim, tem alguns outros pontos, né? Os rendimentos mensais vão acabar? Se acabou a previsibilidade, né, cada gestor vai tomar a sua decisão, né? O cálculo ele vai ser feito retroativo, né? Então, no documento da CVM me assustou também o fato dele indicar que o Maxi Renda Fixa não vem observando a regulamentação desde 2014. E o que vai acontecer? Vai ser feito retroativo? A gente vai ter que fazer as contas aqui para todos os fundos imobiliários para entender esse impacto, tá? Então, é um risco que fica aqui dentro do nosso cenário, né? E outro ponto, né? A Receita Federal está de acordo com a amortização de cotas de 1 milhão de investidores. Então, imagina todos os problemas que a gente teria para 1 milhão de investidores ter que ajustar aí todo ano, tá? Na sua declaração, a quantidade de cotas dos fundos que você possui, porque o seu volume de cotas diminui, porque você recebeu um pouco em amortização. Então, imagine a salada de frutas que ficaria no portfólio do seu investidor. Então, assim, qual que era o objetivo dessa minha edição aqui? É trazer para você o que está acontecendo, tá? Ser transparente, trazer para você todas as informações que eu tenho, que o mercado tem, tá? Até esse momento. Não acho que tem nenhum motivo para desespero, tá? Se tem muitos outros pontos sendo discutidos, tá? Na esfera jurídica, tá? Em relação a vários pontos de quase todos cada categoria de fundo imobiliário. Então, assim, não precisa se preocupar, não é para sair vendendo cotas, os fundos imobiliários não vão deixar de existir, tá? A gente saiu de 100 mil investidores para 1 milhão em questão de 3 anos, tá? Nenhuma decisão vai ser tomada assim de forma precipitada, foi uma informação que foi adicionada ao mercado, a CVM tomou uma decisão e o mercado reagiu, né? Acho que isso tem que acontecer até para a CVM ouvir, tá? Entender a opinião dos investidores, né? Acho que essa é a decisão, né? No final, a CVM é um órgão que é regulamentado pela sociedade, né? De forma geral. Então, a gente tem a obrigação, né, de trazer aqui a nossa opinião, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa edição. Se você tiver algum comentário, ficou com alguma dúvida, manda mensagem aqui pra gente, tá? Por e-mail em assinantes@monet.com. Entra nas minhas redes sociais, Felipe Paleta, tá? No Instagram, no Twitter, no meu grupo do Telegram, e manda aqui a sua opinião. Eu quero ouvir o que você acha sobre esse assunto. Então, um forte abraço e a gente se vê numa próxima.